Oi, gente, tudo bem? Então, hoje é domingo, tá um pouquinho de frio aqui em Mogi e tá uma chuvinha. Acho que por aí também, se for São Paulo, no centro, deve estar a mesma coisa. Aí eu resolvi gravar um pouquinho para falar, desculpa, para gravar, falar sobre coisas estranhas, mudanças para pior no meio do povo que se diz cristão. Eu tenho consciência que a palavra de Deus fala que aquele que pensa, né, que acredita que está em pé, cuide para que não caia. Todos nós temos que ter consciência, mas a Bíblia também fala que se você está forte, você tem que tentar ajudar aquele que está fraco. Então, como do que eu quero comentar, eu acredito que eu esteja forte, com humildade diante de Deus, que peço para que Ele me fortaleça, que essa deve ser a nossa oração, né? Para que Deus sempre nos fortaleça no caminho dEle e que tenha compaixão daqueles que são de verdade cristãos e que está nessa confusão. Eu acho que deve ter algum outro vídeo que eu devo ter falado alguma coisa a respeito disso, mas eu vejo bastante internet, e inclusive pregações, né, observações de como está a igreja evangélica, há umas pinceladas muito poucas na católica, mais para a questão de doutrina, né? Mas eu vejo assim, sabe, o que está acontecendo. Não é de estranhar, né? Porque tem uma parte da Bíblia que fala que a gente não deve ficar admirado como se coisa estranha estivesse acontecendo. Porque está profetizado que nos fins dos tempos as coisas iriam piorar, o amor ia esfriar de muitas pessoas, a iniquidade iria aumentar, a falta de temor a Deus, o amor ao próximo e tudo mais, né? Sabe? Assim, eu não listei as coisas para falar, vou falar aleatoriamente. Mas, por exemplo, eu sempre estou colocando no Facebook, no meu status do WhatsApp, coisas assim, quando é a respeito de dias festivos, né? Tentando conscientizar aqueles que se dizem cristãos, para incentivar a pessoa a procurar saber muito além daquilo que ela ouve do pregador falando. Porque as pessoas, às vezes, quando ouvem alguma coisa do seu líder religioso falando, principalmente quando elas veem que é conveniente a elas se conformam e pronto, né? Mas só que Deus deixou a palavra para que a gente pudesse ler e estudar. E uma coisa também é ler, e outra coisa é você estudar. Eu fiz um vídeo uma vez falando da necessidade que a gente tem de ler para poder aprender as coisas. A gente não precisa ser expert, né? Mas a gente precisa ter ao menos curiosidade de saber de algumas coisas que começaram a mudar tanto no ensino como nos costumes do povo de Deus, saber se isso é bom, né? Se é uma coisa que está mudando, renovando a mente, mas continua dentro da palavra, ou é coisa estranha que está entrando, que para mim está parecendo mais coisa estranha. Há anos atrás, muitos anos, não se comemorava o Natal do católico nos evangélicos. Assim, não digo os evangélicos, mas os cristãos, desde o ano 300, 400, 500. Depois começou a infiltrar Roma, todos aqueles concílios foram mudando algumas coisas e começou a velha história de ensinos do paganismo foi se adaptando, misturando um pouquinho para formar, né, parecido com as coisas de Deus. Então,
pegou aquilo e agora se transformou numa festa cristã até os dias de hoje. Depois de um tempo, foi a Páscoa, começou a infiltrar costumes pagãos que não tem nada a ver com a Páscoa verdadeira, mas como é atrativo visualmente, para a criança é atrativo, para o comércio mais ainda, se filtrou coisas que não tem nada a ver, misturando a verdade com a mentira, formando uma coisa só porque é bonitinho, né? A gente vê várias passagens na Bíblia de coisas que Deus abominava quando ele pedia de uma forma e a pessoa fazia de outra forma, só porque a pessoa achou que assim ia agradar a Deus. E Deus falou, eu quero assim. E a pessoa, não, mas eu vou fazer assim. Deus não aceita, né? Porque aí já é teimosia da pessoa. A pessoa quer colocar sua própria vontade. E Deus, apesar de ser longânimo, apesar de ele ser bondoso, compreensivo, ele também é fiel à palavra dele. Se ele falou que uma coisa é daquela forma, é daquela forma. Não adianta a pessoa querer misturar e ficar inventando coisa. Mas as religiões juntaram, foi atrativo, é interessante e assim ficou. Depois disso, começou a vir as festas do mês de junho e julho, que eram antigamente as festas caipiras, com os seus símbolos da roça, comidas típicas da época, que eram oferecidas aos santos, dançava para os santos, cada fogueira feita de acordo com o trançamento da madeirinha lá que ia pegar fogo lá para fazer a fogueira tinha um significado, tem um significado. Tem os santos da Bíblia, que no caso a igreja do catolicismo endeusa, né? Venera, idolatra, como seus intercessores. Aí a igreja evangélica achou muito interessante essa festinha. Então vamos fazer, o povo brincar. A gente só não precisa fazer os santos. A gente muda de nome, pode pôr festa jesuína, né? E assim vai indo. Perceberam que é tudo em torno de comida, bebida e farra? Em nome da comida, bebida e farra, o povo faz das coisas de Deus uma bagunça, só para se divertir. Então, eu acho assim, é muita mistura. Às vezes a gente não aceita, por exemplo, você está passando um avião aqui. Não sei como é que vai ficar o barulho aí, mas aqui tá bem forte, espera um pouquinho. Às vezes a gente não aceita, por exemplo, uma pessoa que está namorando, aí termina o namoro, a moça não gosta que o rapaz venha e queira dar, por exemplo, a aliança que era de uma passar para ela, ou então um perfume que ele deu para a namorada e a namorada devolveu, a nova namorada não gostaria de receber. Será que ninguém nunca faz isso? Eu acho que faz, mas todas as pessoas que fazem isso não têm amor próprio. São pessoas problemáticas mentalmente, sentimentalmente. Porque uma pessoa, quando está realmente dentro do seu nível normal, ela não quer receber nada que é do outro, é sem graça, quer tudo novo, exclusividade. E isso eu estou fazendo uma comparação humana, mas para Deus é excepcionalmente novo tudo, tem que ser puro. O que é dele, não tem mistura. Deus não me comandando pegar nenhuma festinha que era de idolatria para ficar misturando, para pôr uma nova roupagem para fazer para ele. Ele não precisa disso, né? Antigamente, eu até falei, há uns 2 anos atrás aqui em casa, falei, só falta daqui uns dias fazer Halloween de crente. Mas já fizeram. Pelo menos um caso eu já vi. Se tem mais eu não procurei saber não, mas eu já vi. Inclusive uma igreja famosa de artistas gospel adaptaram o Halloween para crente. Nossa, que legal, né?
Pois é, aí tem as artes marciais, que tem todas os seus... É uma mistura de religião com arte, com defesa. Tem, às vezes, um fundo meio, sabe, aquela coisa dos chakras, dos mantras, e independente da religião, que não é cristã, tem sempre envolvido isso. Muitas igrejas estão aderindo, seus filhos fazem. Defesa, depende. Se é por defesa, não sei, capoeira é para defesa. E eu já vi crente fazendo capoeira. Ah, mas não importa que as pessoas estejam fazendo. Eu não faço, não é assim. Isso é o que você pensa. Mas e Deus pensa? Você ficaria feliz mesmo? Por isso que eu falo, o ser humano só está olhando para o seu umbigo, o que eles querem, o que dá prazer para eles. Aí vem com uma desculpa diante de Deus e acha que Deus tem tudo aquilo. Questão de, por exemplo, vestimenta. Antigamente era demais, né? Você não podia ir para uma igreja de calça. Aí hoje em dia, há um tempo atrás, já pode. Só que assim, ao mesmo tempo que o pessoal proibia calça, mesmo com saia as mulheres andavam, como algumas igrejas ainda não permitem calça, as mulheres andam com saias que é melhor uma calça pantalona, dá muito mais vestida, mais discreta do que certas saias. Saia lápis, saia tubo. Eu já usei uma saia assim. Amava uma sainha de crochê azul. Eu achava que ficava com um corpo muito bonito. Mas eu já usei. Eu não tinha noção e era crente. Ninguém precisou me falar. A minha própria convivência dentro da palavra, não é na igreja, na palavra, Deus foi falando no meu coração que eu não preciso disso. Isso acaba sendo uma lascívia. Quando eu aprendi o que era lascívia, sensualidade, aí as coisas foram ficando, sabe? Pois é, tanto doutrinariamente como de costumes, as igrejas estão bem bagunçadas. Muita bagunça, dinheiro nem se fala, né? Tanta coisa em nome do dinheiro, mas assim meio que camuflado, né? Com prosperidade, promessas, isso e aquilo, chantagem emocional para se ter o dinheiro, mistura, começa a se ensinar o Novo Testamento que é para nós, aí quando convém vai lá para o velho, aí quando não convém diz que o velho não é para nós, então é assim, sabe? E até mesmo os textos do Novo Testamento, no mesmo capítulo, está dizendo, isso aqui está certo, não, mas isso aqui não é mais para nós. Quer dizer, faz aquilo que convém, e assim vai se criando os ensinos, né? Por exemplo, para o serviço na casa de Deus, os que estão à frente, não digo líder, né, no caso pastor, muitas vezes os músicos, os instrumentistas, os professores, às vezes não têm estudo nenhum, não se aprofundam. Pega uma revistinha, lê aquilo e passa aquilo para o outro. Raramente a gente vê a profundidade na palavra. A maioria das igrejas é só aquilo lá, o básico. Os músicos muitas vezes não fazem um culto doméstico, não tem leitura da palavra, mas tem que ter o músico. Não se faz uma exigência de que a pessoa tenha uma base para saber aquilo que está cantando, tocando. Claro que o íntimo mesmo é só Deus quem sabe, mas aquilo que o ser humano pode fazer e pode ver tem que se exigir, né? Então, ficou pensando, que nem eu não estou numa denominação cristã. Eu tenho estudado bastante sobre os assuntos que me fizeram sair da igreja evangélica. Até fiz um vídeo falando os motivos. E não é fácil, viu? A procura é árdua. Então, a gente vai fazendo um culto particular com Deus em casa, estudando, mas não é o mais certo. Nós temos que ter uma congregação de irmãos.
Mas do jeito que a igreja evangélica anda, eu não estou dizendo todas as pessoas, porque eu sei que tem pessoas sérias que buscam a Deus. Mas eu sei também que às vezes as pessoas estão acostumadas com o local, com as pessoas, e mesmo elas vendo todos esses que eu falei, esses erros, essas distorções e outras coisas, elas acabam ficando. Isso não é certo. Porque Deus fala, né, para o povo dele sair da grande Babilônia. Deus fala, porque Babilônia é um símbolo de confusão. E Deus fala, povo meu, sai dela. Né? Então, qual é a Babilônia que você está vivendo? Às vezes é melhor ficar em casa, dar um tempo, e orando e estudando as denominações. Quando a gente vai no Google, principalmente agora que tem essa chance de ver com tanta facilidade, a gente sabe, dá para procurar as doutrinas, né? Pelo menos aquilo que você vê que está dentro da palavra, de igrejas que não misturam o santo com o profano. Outra coisa, ó, a cruz, né? A cruz é um simbolismo, foi o madeiro onde o Cristo foi morto. Por que colocam isso nas igrejas, tanto na frente do templo, como lá dentro, com penduricalho, desenho em roupa? Isso não é bíblico. Jesus não mandou fazer isso. Jesus não mandou fazer isso. Isso acaba sendo uma idolatria. Querendo ou não, porque ali não é o símbolo de Jesus. Tudo bem, quando você vê uma coisa, você lembra do Jesus que morreu lá no madeiro, lembra, mas ele não mandou colocar nada para lembrar, porque a nossa comunhão com ele é por fé e não por vista, para não acabar virando idolatria. Entendeu? E tem tanta coisinha, gente, que se fosse falar, mas eu queria deixar destacado isso. Sempre bato nessa tecla. As coisas que eram da igreja que não é evangélica e do paganismo infiltrado, e as pessoas estão fazendo porque é legal, é gostoso. Porque você não vê as pessoas fazendo mudanças para poder ter um tempo mais de leitura da palavra, estudo. Não, é só o que se diz na questão da festa, do auê, do legalzinho. O povo quer um clube social gospel. Se alguém me falar o contrário, me diga, porque uma coisa é comunhão e alegria com os irmãos. Mas o que está acontecendo hoje em dia é uma vergonha. É uma vergonha. E mais vergonhoso são os crentes que conhecem a palavra e não meditam. Tudo que os outros falam, aceitam. Não vê o que Cristo falou. Faz só o que Jesus mandou. Nós temos que andar conforme o que ele pediu, o que ele mandou. Não fica inventando coisa. Lembra? Todos aqueles que quiseram fazer a sua vontade, do jeito que eles queriam, Deus, a começar pelo primeiro, que foi Caim.